hollywoodiana que a gente tem dos satanistas, né? É uma ideia que já vem, acho que desde os primórdios, né? Eu não costumo falar sobre religiosidade, né? Sobre o catolicismo, o evangelho, enfim. Mas essa forma de ver o satanismo, ou de ver Satã, ou de ver Lúcifer como uma figura diabólica onde só faz o mal, que veio na Terra para poder condenar. E na realidade não é nada disso. A história de Lúcifer é uma história muito bonita. Ele já tem um nome, Estrela da Manhã. Então, ele vem como um rei, e um rei que veio presidir essa terra. Agora, por que ele veio presidir essa terra? Alguém já se perguntou? Ele decaiu porque ele realmente foi desobediente ao Criador? Essa é a real história? Eu digo que não. Não. E como que eu sei disso? É bíblico. Eu conheço a Bíblia. A família da minha mãe é toda cristã, da Igreja Batista. A família do meu pai, toda espírita. Mas eu estou falando do fundamento bíblico que a gente lê lá em Gênesis, que o mundo se formou, então houve a separação e Lúcifer caiu. O anjo caído, né? O anjo caído, com um terço de anjos, e ali se formaram demônios. Essa é a verdade. Então se criou uma história muito ruim sobre esse rei que realmente governa tanto a Terra quanto as outras dimensões. Ele continua a governar, então, né, para vocês, Lúcifer. Ele governa e ele é o meu rei. Ele é o seu rei. Ele é o meu rei. Que eu sirvo com todo amor e sou um soldado na Terra. É engraçado porque quando a gente fala, né, é inevitável, né, Ana Lu, não falar da Bíblia, porque eu acho que a ideia bíblica, ela tá muito enraizada na cabeça do brasileiro, principalmente, que na sua grande maioria são cristãos, né? Então a gente tem grande incidência de católicos, evangélicos, aí tem as ramificações das igrejas, né? Então tem igreja pentecostal, a batista, as denominações, as né? denominações, isso. Até católica, né? Tem católica apostólica romana. Protestante agora, né? Tem a ortodoxa, tem uma que é brasileira, tem uma católica brasileira, que eu preciso até pesquisar mais a fundo, que os padres podem casar, sabia? Tem uma, chama Igreja Católica Brasileira. Você acha ok? Você acha bom? Eu acho bom, sim. A ideia do padre casar? Eu acho que sim. O celibato, para mim, é algo que não consigo entender. Qual que é a ideia que você tem do celibato? Eu também tenho minhas ideias, eu queria saber a sua. Olha, eu acho que o homem, indiferente da opção dele de ser casado com homem ou com mulher, de ser assexuado, vamos colocar assim, ele tem que ter um parceiro. E esse homem que vai para dentro de um celibato, ele começa a cometer crimes mentais, né? E você vê, então, a Igreja Católica com tantas histórias e tantas polêmicas que vêm sendo reveladas aí do Vaticano e que trazem tragédias como abusos sexuais, né, vamos assim dizer. Eu acho que está muito ligada ao celibato também. Então, acho que é um crime mental. O celibato é um crime mental. No sentido de... Porque o celibato, pelo que eu conheço, ele é muito radical, né? Para não falar outra palavra, agressivo, mas ele é muito radical, porque o celibato ele envolve não se relacionar com ninguém, você não pode ter uma vida sexual com ninguém. Com ninguém. Você não pode se masturbar. Nem por masturbação. Você não pode... nada. Então você tem aquela coisa... Os padres, e acho que as freiras também, né? Já entrevistei algumas freiras e ex-freiras aqui, falavam que era isso. É uma mudança radical, uma entrega radical do seu corpo para a igreja, para Deus, enfim. Aí você não pode ter o prazer da carne no sentido sexual, né? E hoje em dia nem tanto, mas eu falo na década de 20, 30... quando eu falo de um crime mental, é porque quando eles tinham pensamentos, né, sexuais, eles se mutilavam, se chicoteavam. Se autoflagelavam, se né? Flagelavam, se autoflagelavam. Então, que bom que você trouxe, eu não sabia.
Que eles casem mesmo. Então, eles possam se casar, da ter essa igreja liberdade. brasileira, parece que eles podem casar. A pastora acho que já pode, né? Que é da igreja evangélica. Mas pelo que eu sei, tem essa igreja brasileira, mas preciso ir mais a fundo. Bom, vamos falar de Lúcifer. Eu até puxei pelo título aqui, porque você cultua Lúcifer. Você falou que ele é o seu rei. Ele é meu rei. Ele é meu Senhor. Ele é o seu Senhor. Ele é o meu Senhor. E eu falo com todo prazer, sabe, Dani? Porque, como nós estávamos falando aqui, quando você fala de Lúcifer e fala sobre os seus generais, vamos colocar assim, bem claro e bem simples para todo mundo entender, porque eu acho que não adianta eu usar uma linguagem um pouco erudita aqui, quem está assistindo galera fala que não vai tá saber. Né? Então vamos colocar assim, esse exército que ele traz, ele vem para ajudar a nós que somos moradores dessa terra. Né? Lúcifer me ajudou a entender que os meus medos eu tinha que superar todos eles. Lúcifer me ensinou que eu não precisava temer nada aqui na Terra, porque seria resolvido, não porque eu acreditava que tudo que eu vivia era um pecado e aquele pecado poderia me condenar e os meus próprios demônios me condenariam. Ele me ensinou a crescer, ele me ensinou a ser quem eu sou hoje. Então hoje, quando eu falo para os meus iniciados e falo para os meus filhos dentro do meu templo, que vieram também com essa base religiosa, mãe, aqui a gente adora Lúcifer? Sim, meus filhos. Nós temos um quarto só para ele. Você tem um quarto para Lúcifer na sua casa? Eu tenho. Onde que fica Lúcifer, Beelzebu, os meus demos, a minha bruxa, as minhas deusas. Então ali é o ambiente deles. Ninguém entra, não é um quarto onde que ninguém pode entrar, a não ser eu e o Tata, que é meu esposo. E quem são pactuados de verdade. Gente, é como se fosse um altar mesmo em casa. É um altar, né, em casa. É uma total consagração. Eu falo para todo mundo, olha, eu vou ali no quarto do seu Lúcifer bater um papo com ele. Isso é dentro da sua casa mesmo? Não, no templo. É no templo. No templo. templo. Eu pensei que era em casa. Não, em casa não. Não, em casa Em não. casa eu tenho a energia dele. Só que é tão densa a energia que dentro da minha casa eu tenho algumas ferramentas. Dentro da minha casa eu tenho o meu altar, que é da minha pombogira, que aí a gente vai para a linha de pombogira e Exu. Mas no templo não. No templo eu tenho o lugar sagrado, consagrado para ele. E como foi esse primeiro contato com Lúcifer, assim? Foi... Porque assim, né? Eu imagino que você já deve ter ouvido, claro, que você já ouviu essa história de Lúcifer é um anjo caído, ele quis ser igual a Deus, pelo que eu me lembro das minhas catequeses, eram isso. Queria ser igual a Deus ou mais do que Deus. E aí Deus fala, não, vai para o inferno. Aí manda ele uma legião de anjos junto com ele. E para a Bíblia, ele é o anjo caído. Eu não lembro se o nome Lúcifer é dito, mas as pessoas atribuíram ao nome dele, biblicamente, como se ele fosse um anjo caído, um demônio, o opositor de Deus. Ou você gosta de mim, ou você está contra mim. Para os cristãos, isso é muito claro. O Lúcifer, ele é o opositor, ele é o mal, ele é o contrário de Deus. Se Deus é bom, Lúcifer é mal. Você teve esse contato com essa história que se conta e que está na cabeça da maioria das pessoas ou não? Você já conheceu o Lúcifer do outro lado? Sim, até os meus 12 anos foi exatamente isso que te ensinaram, que você aprendeu. Me ensinaram, né? Que ele era Lúcifer, nem fale... Tem isso, né? Nem fale esse nome, bate na boca. Não chama o nome dele aqui porque ele só traz coisas ruins. Então eu vim com essa crença muito forte também na parte da minha mãe, como eu falei, cristã, dos meus avós, que a gente não podia. Só que eu sempre fui muito curiosa. Eu também. Essa é a minha questão, né? A gente tem a curiosidade e fala, não pode. Por que não pode? Não é? E tem mais. Eu já sou uma médium de antepassados. Entendi.
Então, quando eu tinha 1 ano dentro da minha casa, e como que surgiu essa curiosidade? Vou voltar só um pouquinho lá. Tá, claro. Como surgiu essa curiosidade? Com 1 ano, minha mãe já falava, se meu pai chegava do trabalho e falava assim, olha, tá acontecendo alguma coisa com essa menina, porque ela tá falando aí, fala, a véia. Como é que é? Eu vi uma velha, eu conversava com uma velha dentro da casa. Quando você era criança? 1 ano. 1 ano? Eu falava a véia. Então minha mãe falava, isso eu fui crescendo, e aí eu já comecei a ver espíritos desencarnados. Gente, muito novinha. Muito nova. Bebê, né? 1 ano. Uhum. E aí eu fui crescendo, e quando meu pai, a gente ia para casa de uma tia minha, que era um sítio, então todos os primos trabalhavam, recebiam, né, os seus guardiões. Eu falava assim, eu acho que tem alguma coisa a mais do que isso. Eu achava lindo, mas eu queria alguma coisa a mais. Eu queria saber por que aquilo funcionava. Uhum. Não era só orixá, caboclo, exu. Eu queria algo mais, eu queria saber a fonte. Uhum. E fui trabalhando para essa descoberta de uma forma muito inconsciente. Não é que eu procurava em livros, eu perguntava, tem algo a mais? E eu sei que eu tenho um chamado para esse algo a mais. 12 anos eu na escola. Aí já pré-adolescente. Aí já passou e já fazia... Quem não fez, né? O copo, aquela brincadeira do copo, da tesoura. Jogo do compasso. Jogo do compasso. Só que era uma coisa diferente, sabe, Dani? Quando eu falava assim, copo anda, o copo não andava, ele explodia. Meu e Deus. As pessoas falavam assim, o que está acontecendo? Ana Lu tem o diabo no corpo. Elas falavam exatamente assim, Ana Lu tem o diabo no corpo. Eu falava, não tem o diabo, isso aqui é minha mediunidade. E eu sabia que eu tinha uma mediunidade a mais. Você já reconhecia isso, né? Já eu reconhecia. Uhum. Então, aos 12 anos eu estava na escola, eu tinha uma menina que ela se chegava muito, assim, muito perto de mim, e ela falava assim, minha mãe é bruxa. Mas eu achava que era uma brincadeira. E numa reunião dessa escola, essa mulher chegou e me viu sentada, e o espírito guia dela falou, eu quero ela. A mãe da amiguinha. Que era de um clero de bruxaria. Eu quero ela. O espírito O espírito guia. E ela falou assim, você pode pedir a tua mãe para você ir na igreja comigo? Era realmente uma igreja satânica, né? E eu falei, olha, minha mãe não gosta que eu saia muito, mas eu vou pedir. E a mãe deve falar assim, igreja, vai. Exatamente assim. Qual tipo de igreja, né? Não vai, imagina. Igreja você pode ir. E eu fui, era uma coisa muito clara, não tinha nada de paredes pretas, era uma reunião. Uhum. Só que tinham outras antessalas que você ia adentrando. Mais a fundo. Mais a fundo. Eu lembro quando eu cheguei assim, a que me deu a iniciação, que não está mais entre nós, já está desencarnada. Ela me chamou e falou assim, sabia que você é muito poderosa? Aí eu falei, olha, eu faço algumas coisas. Ela falou, não, você tem um poder porque você tem um chamado muito grande. Você quer desenvolver isso? Eu falei, o quê? Você quer aprender a arte da magia? E aí você aquilo já me anos? interessou. 12, 13? 12 anos. 12 anos. E aquilo já me interessou. Eu falei, arte da magia? Então eu vou ser o quê? Uma magista, né? Vou mexer com a bruxaria. Ela falou assim, você vai ser algo muito grande.